nesta manhã que eu quero falar um pouquinho da palavra. Eu não sou nenhum pregador, né, mas o Espírito Santo, eu pedi nessa noite para que o Espírito Santo pudesse usar a minha vida através dessa palavra, livro de Jeremias. Aleluia. Jeremias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Michael, né, e sua esposa. Está alegre, os pneus saíram, né? Que bênção, em nome de Jesus. Nós estávamos orando para que isso acontecesse. Então, a honra e a glória seja dado ao nosso Deus, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1. A história, as pessoas dizem que Jeremias foi um dos profetas mais chorões que houve na Bíblia. É tanto que tem um livro que é Lamentações de Jeremias. Jeremias se lamentando. E aqui eu quero compartilhar com vocês, amados, esse profeta maior, esse profeta grande. Mas às vezes eu olho aqui para Jeremias e me vejo muitas vezes também em Jeremias. Porque no início da sua história, você acha que Jeremias, ele queria ser profeta? Não. Ele não queria ser profeta. Mas Deus o escolheu ele e falou: é você, Jeremias. Muitos de nós que estamos aqui, talvez nunca pensou assim: olha, eu vou ser um missionário, um evangelista, um pastor, ou outro que Deus vai levantar. Talvez você não tenha, nunca teve esse desejo, mas aí é que Deus vai falar: vou levantar você. Independente, às vezes você tem desejo no coração e Deus fala assim: eu vou levantar você, eu vou usar você. Aquilo que parecia que era improvável, que era impossível, é aí que Deus fala assim: é aqui que eu vou fazer. Porque às vezes nós pensamos, imaginamos e queremos dizer para Deus: Deus faz isso e faz aquilo, usa fulano, usa ciclano, mas Deus não faz como eu ou você quer. Deus, ele faz exatamente como ele quer. Vamos ler a Bíblia, né? Porque depois você fala: o pastor pregou, não leu nem a palavra. Jeremias capítulo 1, verso 4. Diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus já está falando com pessoas aqui nesta manhã. Ei, Deus. Aleluia. Deus já está falando com vidas aqui nesta manhã, assim como falou meu coração. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te deis por profeta. Então disse Jeremias falando: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não diga, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós iremos usar mais vezes. Amados, o livro começa assim. Primeiro começa a falar de Jeremias, de que era filho. Jeremias residia ali numa cidade, o qual Josué separou essa cidade para que os levitas, os sacerdotes, pudessem viver nessa cidade,
pudesse ser sustentado, pudesse, né, usufruir de tudo aquilo que, né, que os sacerdotes e levitas tinham direito. E nós sabemos que Jeremias, ele vem ali de uma linhagem sacerdotal. E os sacerdotes, amados, ele, resumidamente, ele era responsável pelo quê? Pelo templo. Ele era responsável ali em estar no templo, em ajudar as pessoas e levar as pessoas à presença de Deus, em fazer os sacrifícios, né, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Olhando de uma forma tranquila, o sacerdote estava tranquilo ali no seu ofício, nos seus afazeres, naquilo que foi constituído. Talvez Jeremias estava ali, como diz, sossegado, tranquilo. Mas Deus olha para Jeremias e fala assim: olha, Jeremias, eu escolhi você, não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Mas o que é um profeta? O profeta iria confrontar os reis, iria confrontar os sacerdotes. Ou seja, Deus estava levantando Jeremias para confrontar a nação, para confrontar os reis e para confrontar os sacerdotes corruptos. Ele iria não somente estar em um templo, uma sinagoga ou um lugar de sacrifício, mas estaria sendo usado por Deus para falar a toda a nação. Só que quanto mais Deus usar a sua vida, quanto mais Deus te levantar, você vai ser alvo do inimigo, você vai ser alvo das pessoas. Quanto mais essa igreja crescer, as pessoas vão criticar, as pessoas vão falar, as pessoas vão reclamar. E não é somente aqui, é em qualquer lugar. Mas quando eu e você somos escolhidos por Deus para uma missão, amado, nós temos que seguir. Nós não podemos olhar para o que as pessoas irão falar, o que as pessoas irão dizer, porque Deus simplesmente nos escolheu. Tem pessoas aqui nesta manhã que estão pensando assim: como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Como diz a música de Thales, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Amém, amados? Amém. Foi assim com Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias não tinha nenhuma pretensão de ser profeta. Imagine, Deus olha para alguém e fala assim, talvez ao nosso olhar, alguém que está aqui nesta manhã, eu olhando pela sua condição, ou enfim, fazendo uma análise, eu posso falar assim: é impossível Deus levantar o fulano ou ciclano, assim como eu. Às vezes eu fico olhando assim: Senhor, amados, eu nunca quis, desde que eu me converti ao Senhor Jesus, ser um pastor, está pregando a palavra de Deus, mas isso aconteceu porque Deus o fez isso. Eu não estou aqui simplesmente por estar, mas o Senhor me trouxe até esse momento, e hoje quando eu falo assim: o Senhor me trouxe até aqui, então eu vou dar o melhor de mim para servir ao Senhor. Se o Senhor me levantou, então eu vou fazer o melhor, ainda que muitas vezes errando, fazendo, não, mas eu vou servir da melhor forma ao Deus Todo-Poderoso, até o último dia da minha vida. Eu não vou retroceder. É dessa forma que eu penso, que eu imagino. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que, falando aqui do profeta Jeremias, que talvez não, Deus está falando com cada um de vocês, porque cada um de vocês que estão aqui, Deus tem algo de especial para a vida de vocês. Eu não sei, Deus quer usar cada um de vocês aqui. Talvez uns Deus vai usar na parte do louvor, talvez outro Deus vai usar para pregar a palavra de Deus, talvez outro Deus vai usar para ensinar, talvez outro Deus
é minha, é de Deus. Então Deus levanta Jeremias para quê? E Jeremias entra no momento, queridos, para ser profeta, que a nação estava terrivelmente contrário à palavra de Deus, contrário ao qual Deus gostaria que eles estivessem. Se você ler o capítulo seguinte, Deus ele vai falar para Jeremias: Jeremias, eu tenho saudade de quando eu tirei o povo de Israel do Egito. Eu tenho saudade de quando eu andava com o povo de Israel ali no deserto. Porque a atual situação que o povo de Israel estava era terrível. O povo estava abominando a Deus, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava em desobediência da contramão do qual Deus tinha enviado e tinha mandado aquele povo. Deus tinha tirado o povo ali do Egito. Deus tinha prometido. Deus gostaria, queria que aquele povo fosse uma nação exemplar, uma nação fiel, uma nação, amados, que pudesse estar ali constante, diante, buscando a presença de Deus. Mas não, aquele povo permaneceu infiel para com Deus. Então, se você aqui quer ser levantado por Deus, pastor, eu tenho certeza que Deus vai me usar para isso e para aquilo, e ainda que você não tenha essa pretensão, mas se Deus te levantar, saiba que você sempre vai lidar com a infidelidade, vai lidar com a injustiça, você vai sempre lidar com a traição, porque é fato. Os profetas passaram por isso, os homens de Deus passaram por isso, Jesus passou por isso. Quando é que vai acabar isso? Quando Jesus voltar para buscar a sua amada igreja em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus fala assim: Jeremias, eu quero que você seja um profeta. Você vai profetizar sobre as nações. Você vai falar contra os sacerdotes. Você vai falar contra a sua família. Você vai falar contra os seus entes queridos. Ser profeta, para quem nós não conhecemos, é muito bom. Mas quando é profeta para a nossa família, para quem conhecemos, sempre alguém vai falar assim: você conhece a minha vida, por isso que você está falando isso. É a mesma coisa de eu conversar com alguém, dividir algo com alguém aqui, e às vezes Deus fala no meu coração: fale para fulano isso, isso, isso. Alguém pode falar assim: pastor, calma aí, isso aí que você está falando é porque eu contei a sua vida, eu contei e falei. Mas quando alguém de fora vem e fala assim: irmã, levanta aí, irmã, olha, Deus está falando isso, aí, você dá pulo aqui e vai lá no teto. Agora o coitado aqui, meu Deus do céu, mas foi exatamente isso que Deus fez com Jeremias. Primeiro Deus começa a falar assim: Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. O que Jeremias iria falar com Deus? Deus está falando com pessoas aqui, irmãos. Deus está falando com pessoas, com vidas aqui. Deus está falando: eu te escolhi. Não importa aonde você, talvez você possa falar assim: mas eu estou assim, mas eu estou assado, mas eu não tenho condições. Você está falando isso. Aleluia. Mas Deus está falando assim: olha, antes que te formasse no ventre, te conheci. Aleluia. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Glória a Deus. Fala assim: eu sou santo. Eu sou santo. Aleluia, Jesus. Muitas vezes o inimigo olha para você e queria te destruir. Queria te ceifar. Mas como há uma palavra profética sobre a tua vida, que Deus está falando, está
te relembrando: eu te santifiquei. Aleluia, Jesus. Para as nações. Glória a Deus. O inimigo ele só pode olhar, contemplar, mas não pode contra a sua vida. Aleluia. Saiba disso. Eu quero que você, vou falar igual os profetas, lembre o dia de hoje, lembre esta palavra, porque o Senhor está falando ao teu coração. Oh, Jesus. Porque talvez você está olhando para si, falando: eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aleluia. Mas Deus te escolheu. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade própria. Às vezes sim, e às vezes não. Mas Deus te escolheu. Qual é o maior prêmio de um homem aqui na terra? E quando nós somos escolhidos, o maior prêmio de um homem ou de uma mulher é ser escolhido, é ser capacitado pelo Deus Todo-Poderoso. É ter um braço forte estendido sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus está falando ao teu coração como falou para Jeremias. Então Deus cercou Jeremias e falou: olha, você não tem opção. Assim como falou para Jonas. Aí Jonas fez o quê? Fugiu. Caiu fora, comprou uma passagem, se mandou. Às vezes nós fazemos assim. Às vezes nós temos essa ideia: ah, não, vou dar uma volta aqui, vou passear por ali, vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus está só olhando você entrar no labirinto, fazer isso, fazer aquilo. E quando você passar por tudo isso, o Senhor vai estar lá te esperando, te olhando, falando assim: não adianta tu fugir. Aleluia. Aí Jeremias fala assim: ó, nós somos humanos, e aqui entra a humanidade de Jeremias, entra, né, posso falar assim, o desejo dele, o querer dele. Ele fala assim: então, disse, eu sei, Senhor, Deus, eis que não sei falar. Nós começamos a colocar desculpa, nós começamos a colocar empecilho naquilo que Deus quer fazer. Amados, é Deus que vai fazer. Ah, pastor, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Tá certo, talvez você não saiba, mas se o Senhor está falando, Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, Deus vai te treinar, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Ah, Deus, isso que eu não sei falar, porque ainda sou um menino, uma criança. E muitas vezes não somos uma criança. Aleluia. Mas oramos e falamos: Deus, pega essa criança pela mão, faz ela subir aqui no degrau, faz ela andar, sustenta ela. Não é assim que oramos para o Senhor, para que Deus possa fazer exatamente isso conosco? Quem tem filho pequeno aqui sabe, às vezes a criança se deixar, vai sair correndo na rua aí, correndo risco. Mas quando você segura na mão dessa criança, você vai guiando ela, você vai atravessar com ela em lugares o que? Seguro. É assim que Deus faz comigo e contigo, em nome de Jesus. Mas o Senhor vem logo e fala assim: para de choro, Jeremias. Para dessas lamentações, dessas murmurações, desse choro. Às vezes, amados, às vezes você não entender algo, fique quieto, fique em silêncio, aguarde a movimentação de Deus, aguarde o mover de Deus,
Aguarde a resposta de Deus. Aguarde Deus mover. Igual a Bíblia diz que Israel estava no deserto. E o que acontecia? Uma nuvem estava sobre eles no dia. E uma coluna de fogo à noite para aquecer ele. Quando essa nuvem se movimentava, eles entendiam que era hora de se movimentar. Então nós precisamos também da direção do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus está falando aos nossos corações, não o nosso querer, não a nossa vontade. Porque às vezes o nosso querer e a nossa vontade vai nos levar a nos perder, vai nos levar a direções que não é de Deus. Mas quando nós estamos na direção de Deus, você pode ter certeza que você vai enfrentar lutas, situações adversas. A Bíblia vai dizer que Jeremias foi escolhido como profeta. E aí você pensa que a vida foi fácil de Jeremias, né? A palavra de Deus vai dizer que Jeremias pregava para as nações, para Israel. Israel com o coração embrutecido, Israel com o coração duro, não ouvia o profeta. Os reis não ouviam Jeremias, a ponto de Jeremias falar assim: Senhor, tu me escolheste mesmo. E Deus fala ao coração de Jeremias: Jeremias, simplesmente anuncie aquilo que eu estou te falando. Imagine você, imagine está todos aqui, eu estou pregando aqui e ninguém está ouvindo nada. E ninguém não está nem aí para aquilo que eu estou falando. Era exatamente isso que acontecia com Jeremias e com a nação de Israel. Não ouvia, não obedecia. Era em vão. Ou seja, os reis queriam, sabe o quê? Queriam matar o profeta, queriam destruir o profeta, a ponto de lançar ele na cisterna, a ponto de fazer barbaridade com o profeta. Mas Deus estava ali sempre cumprindo a palavra de Deus, porque alguém só vai tocar no homem ou na mulher de Deus quando Deus permitir. Pode se levantar todas as situações adversas. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Você pode estar vivendo a pior tribulação, a pior situação. Amados, continue buscando a Deus. Continue servindo a Deus. Quando todos olharem serem contra ti, continue com o seu olhar para Jesus. Continue com o seu olhar para a palavra de Deus. Ah, pastor, mas olha, eu estou aqui, eu não sei o que eu faço. Olhe para Jesus. Ah, eu não sinto nada. Olhe para Jesus. Como fazer? Olhe para Jesus. Porque Ele vai te dar direção, Ele vai te guiar, Ele vai te guardar, Ele vai tocar na sua vida, Ele vai te encher da sua presença. Porque nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. E eu costumo dizer aqui que a conversão é diária. Todos os dias que você se levanta, você tem que se converter. Todos os dias que você se levanta, você tem que se conectar com Deus. Você tem que pedir Espírito Santo. Você tem que orar ao Senhor. Deus vai logo falar assim: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, ou de uma forma ou de outra, mas irá. E tudo quanto eu te mandar, falará. Porque Deus, os profetas, os reis, as pessoas faziam tantas atrocidades, tantas coisas, e Deus ia lá no profeta e falava assim: vai lá e fala para o rei, vai lá e fala para as pessoas, para as nações, exatamente isso. E às vezes o que Deus estava falando era contrário a tudo aquilo que as pessoas
que os reis estavam planejando, a ponto de olhar e falar assim: não vem de Deus, é mentira. Mas aquilo que é de Deus permanece, prevalece. Amém, amados? Amém. Para finalizar, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Creia nessa palavra. Deus está contigo para te livrar de qualquer situação. Deus está contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou na minha boca e disse-me: ó Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Nós vamos fazer algo profético nesse momento. Eu quero que você feche os teus olhos. Você vai colocar a sua mão na sua boca. E nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração. Pode ficar sentado mesmo. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos pedir para que o Senhor possa colocar sempre as palavras na sua e na minha boca, em nome do Senhor Jesus. Que a sua língua, que a sua boca venha sair palavras que sejam dirigidas por Deus. Que você não empreste a sua boca para o diabo, que você não empreste a sua boca para a carne, para falar coisas que não provém do Senhor. Ó Deus maravilhoso, nesse momento, ó Deus amados, profético, isso é um ato profético, Senhor, conforme o Senhor falou, meu Deus e meu Pai, ao profeta Jeremias. A Bíblia diz que o Senhor tocou na boca dele e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então eu te peço nesse momento, Senhor da glória, que o Senhor venha tocar, meu Deus amado, na minha boca, na boca dos irmãos, para falar, Senhor da glória, para que o Senhor possa colocar as palavras de Deus dentro de nós, para que a nossa boca seja um instrumento de Deus para a vida das pessoas, não para desonrar as vidas, mas para honrar, mas que a nossa boca seja uma boca de bênção, uma boca profética, uma boca abençoada. Meu Deus, eu profetizo, eu determino nesse momento que se cumpra a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que o Senhor fala assim: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca? Porque quem está falando que, eu não sei falar, inventando um monte de desculpa, Deus falou assim: olha, não tem, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e você vai falar aquilo que eu te mandar. Porque há momentos que Deus precisa agir dessa forma para conosco, amados. Porque nós ficamos cheios de dúvida. Nós somos muitas vezes marrentos, queremos fazer coisas da nossa própria vontade. Mas aqui Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca e ponto final. E quando tu falar, olha o que diz o versículo 10: olha, põe-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruírem, para arruinarem e também para edificarem e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Era uma ave comum naquela época. E aí Deus olha, fala: o que tu está vendo? Então eu vou cumprir a minha palavra sobre a tua vida. Eu vou cumprir a minha palavra sobre a nação. Números fala assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
entenda, se Ele falou, cumprir-se-á que Ele falou. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Então eu quero te dizer, para finalizar esta palavra, que Deus te escolheu, que você é um homem ou uma mulher de Deus, escolhido por Deus para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus aqui na terra, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Ainda que você não precise olhar para as suas capacitações, porque Deus, Ele capacita aquele que Ele escolhe. Deus, Ele levanta quem Ele quer. E eu quero te dizer que você é o escolhido de Deus nesta manhã, para cumprir a missão de Deus aqui na terra. É claro que Deus vai usar cada um de nós para aquilo que Ele quer, em nome do Senhor e Salvador Jesus, porque a obra dele se cumprir-se-á em nossas vidas. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluias. Mais uma vez eu peço que você feche os seus olhos. Conecte-se a Deus. Talvez o seu coração ainda está pensando: como, Senhor? Como vai ser? Como vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei que o nosso Deus